Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. Meu nome é Luma Mundim, mestranda no programa de pós-graduação em Sociologia da USP, e eu vou ser a anfitriã do episódio de hoje. Neste episódio, nós vamos conversar com a professora Úrsula Dias Pérez sobre os conflitos do financiamento da educação básica no Brasil e o ICMS educacional. Antes de passar a palavra para a professora Úrsula se apresentar, eu gostaria de cumprimentar o Lucas, que vai nos acompanhar hoje. E aí, Lucas, tudo bem? Oi Luma, oi ouvintes, fico muito feliz e animado de estar participando do episódio de hoje. Eu sou o Lucas, faço graduação em Ciências Sociais aqui na USP. E antes de começar o episódio, eu queria dar alguns recados sobre as nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como @urbanidadesfm, no Instagram estamos @urbanidadespodcast e também dá para encontrar a gente no YouTube Music e no Spotify. Além disso, a gente tem um site que é o www.urbandatabrasil.fflch.usp.br, que é o nosso banco de dados bibliográfico, onde vocês podem encontrar teses, dissertações, artigos e outros textos sobre o Brasil urbano. Obrigada, Lucas. Agora sim, eu queria agradecer a presença da professora Úrsula e pedir para você se apresentar para a nossa audiência, por favor, professora. Olá, Luma. Olá, Lucas. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Urbanidades. E olá a todos os ouvintes desse podcast tão importante que discute temas relevantes da nossa universidade, temas de políticas públicas e vários outros aí importantes para o nosso país. Eu queria então me apresentar. Sou professora do curso de Gestão de Políticas Públicas, sou professora da área de Finanças Públicas e Orçamento Público no curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH e também sou pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Estou aqui hoje com esses dois super podcasters para fazer essa discussão com vocês. Obrigada, professora. Para iniciar a conversa, eu gostaria de começar com um panorama amplo sobre o funcionamento do financiamento da educação básica no Brasil. Há um texto muito interessante seu, em coautoria com Fábio Pereira dos Santos, em que vocês exploram as dinâmicas e conflitos acerca do orçamento público. O financiamento de políticas setoriais parece ser um bom exemplo disso, especialmente das dinâmicas de vinculação de recursos dos níveis de governo, da centralização versus descentralização das políticas públicas. No caso das políticas educacionais, quem financia a educação básica no Brasil e como? Muito bem, Luma. Então, essa discussão, de financiamento de políticas públicas no Brasil, de fato, é bastante importante e a educação é uma área especial, porque é uma área que a gente considera uma área, de certa forma, protegida da política orçamentária. Por quê? Porque ela tem recurso perene garantido na Constituição e que obriga as três esferas, então o governo federal, os governos estaduais e os municípios a colocarem anualmente recursos obrigatórios na educação. Então, quem financia a educação? As três esferas compartilham recursos para financiar a educação básica. Agora, financiam de forma distinta, O governo federal, que vincula aí 18% dos seus impostos para a educação, ele financia mais fortemente o ensino superior, ainda que cada vez mais nos últimos anos, especialmente a partir da aprovação da emenda do novo Fundeb, ele aumentou o volume de financiamento da educação básica. Mas são principalmente os estados e municípios que financiam a educação básica a partir dos seus impostos, que também são vinculados, e no caso de estados e municípios, o percentual de vinculação é de 25%. Então, 1/4 dos impostos e transferências de impostos de estados e municípios obrigatoriamente aplicado na educação. E aí, na educação, estados focam no ensino médio e no ensino fundamental, e os municípios no ensino fundamental e na educação infantil. Obviamente, pode acontecer, como no caso de São Paulo, que tem financiamento de ensino superior, mas sempre há que se garantir primeiro a educação básica, ok? No âmbito dos estados e dos municípios. Então, a educação básica no Brasil é financiada pelas três esferas e principalmente pela vinculação de impostos, e além disso há outros recursos também que são transferidos pela União e pelos estados. Obrigada. Legal. Úrsula, tratando agora um pouco mais sobre o Fundeb ele é reconhecido como um mecanismo que tem como finalidade de diminuir as desigualdades entre os estados e as suas redes de ensino. Em 2020, o Fundeb ele passou por uma reformulação. Quais foram as principais mudanças nessa reformulação?
Então, Lucas, essa pergunta é muito importante, porque o Fundeb, ele é um processo de ajuste, de aprimoramento da política de fundos que a gente tem no Brasil, e essa política de fundos que a gente tem no Brasil desde 1996. Começou lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique, com o foco de construir um modelo de financiamento que conseguisse universalizar o ensino fundamental. Então, lá em 96, criou-se o Fundef com F de faca. E, a partir de então, a gente foi aprimorando a política de fundos, saindo do fundamental, focando na educação básica, com vários ajustes e aprimoramentos para chegar nesse modelo que a gente tem hoje. Por que eu estou fazendo essa retomada histórica? Porque, inicialmente, a política de fundos não tinha um foco muito grande em maior equidade ou, vamos dizer assim, um objetivo muito claro de redução de desigualdades. O objetivo inicial, quando foi criado a primeira vez, era universalizar o ensino fundamental e garantir que você tivesse vaga para todo mundo. A partir do momento que a gente foi garantindo o fundamental e foi focalizando na educação básica, a gente foi ajustando o fundo para aumentar o seu volume de recursos, e isso, para acontecer, implicou um ajuste e muito conflito, como disse no início a Luma, entre os diferentes atores que participaram dessa discussão, que foram estados e municípios junto com a União, para que a gente aumentasse o volume de recurso disponibilizado para a educação básica e que esse volume de recurso aumentado pudesse garantir que os estados e municípios de menor valor aluno ano pudessem receber mais recursos, enquanto aqueles que têm maior valor aluno ano não iam receber. Porque a grande questão no Brasil é que a gente tem um país enorme, muito diferente, muito heterogêneo, muito desigual, onde você tem municípios e cidades, e estados muito ricos, e também tem cidades e estados muito pobres. E todo mundo tem que garantir a educação básica. Só que como é que você consegue garantir uma educação básica padronizada de direito igual para todo mundo, sendo que um consegue garantir R$15 mil ano e o outro consegue só garantir R$2.500? Óbvio que não vai ser a mesma educação. Então, a grande discussão é como é que a gente equilibra esses valores tão distintos. A única forma num país federativo é que o ente mais forte com maior valor de recurso consiga colocar mais dinheiro em quem tem menos. Então, a política de fundos, a partir do Fundeb, começou a focalizar nesse equilíbrio, nessa redistribuição via União para os de menor valor, para tentar ter uma certa convergência de valores entre os mais ricos e os mais pobres em termos de valor aluno ano. Isso aconteceu ao longo do Fundeb, que foi implementado em 2006, e quando chegou perto de 2015, que já sabia que ia ter ali uma finalização, o Fundeb começa em 2006 com a previsão de término em 2020. Então, em 2015, começa uma grande discussão de vários atores que como é que a gente faz para pensar uma equidade ainda maior nesse Fundeb, que está funcionando nessa redistribuição de recursos e tinha conseguido, sim, já garantir alguma equidade, mas ainda muito longe de ser adequada para um país tão desigual como o nosso. A gente tinha ainda 154% de desigualdade entre os menores e os maiores valores, o que é uma coisa absurda. Se não tivesse Fundeb, seria mais de 10.000% de desigualdade, gente. Mas o Fundeb conseguia diminuir isso, mas ainda era muito desigual. Então, a gente ficou 5 anos em discussão no Congresso para pensar formas de aumentar a equidade. E uma das grandes discussões que apareceu no Congresso, inclusive colocada por um técnico da casa, o Cláudio Tano, foi que o Fundeb fazia uma redivisão de recursos dentro de uma cesta que muitas vezes desconsiderava recursos próprios do município que não estavam dando a cesta do Fundeb. Por exemplo, os recursos do IPTU e do ISS que os municípios arrecadam, que não são considerados dentro do Fundeb, mas que são importantes. Então, o que acontecia? Um município que tinha muito ISS e o outro que não tinha nada, se as cestas deles fossem iguais, é como se eles estivessem ali iguaizinhos, só que a gente estava desconsiderando um recurso próprio importante fora. Então, uma das mudanças do Fundeb foi, será que a gente não tem que considerar todos os recursos da educação? Por exemplo, se tem municípios que recebem royalties para a educação, porque tem petróleo ou porque tem outros minerais, isso também deveria ser considerado. Os recursos que o município recebe do Fundo Nacional de Educação, do FNDE, também tem que ser considerado. Ou seja, todos os recursos que são da educação, para além dos impostos que eu comentei inicialmente, tem vários outros recursos da educação. E considerar todos os recursos da educação é mais justo na hora de comparar quem recebe mais e quem recebe menos, e aí fazer uma redivisão. Então, com essa proposta de tentar ser mais equilibrada e mais equânime, surgiu a ideia de fazer uma redivisão de recursos considerando 3 formas de complementação.
Uma que era a que já considerava, né, quem tem mais, quem tem menos, só da cesta do Fundeb, dos principais impostos do Fundeb. Outra que considerava todo o dinheiro, que a gente chamou de valor aluno ano total, VAT. A primeira é o VAF, valor aluno ano Fundeb. A outra é considerando todo o dinheiro para ser o mais equânime possível, mais justo, que é o VAT. E aí surgiu uma outra discussão que era considerar o seguinte: bem, a gente está só redistribuindo o recurso para ser o mais equânime, mas também é importante dar algum incentivo para melhorar a qualidade de ensino. Então, vamos fazer alguma redivisão de recurso para quem consegue melhorar as notas dos alunos ou melhorar o desempenho dos alunos, melhorar, por exemplo, o IDEB, né, que todo mundo conhece, o indicador aí de educação básica. Legal, né? Na discussão no Congresso, isso é importante, mas a gente sabe que se a gente colocar simplesmente assim, colocar um recurso para quem tiver um desempenho melhor, a gente pode premiar justamente quem já é melhor. Porque quem tem melhor nota, muitas vezes, são os municípios mais estruturados. Então, isso pode criar mais desigualdade, em vez de reduzir desigualdade. Então, vamos pensar uma proposta, que a gente incentive um desempenho melhor, mas, ao mesmo tempo, garanta um apoio para quem tem mais dificuldade. Então, vamos premiar quem tiver um desempenho melhor, mas reduzindo desigualdade entre alunos, aí interna. Então, eu quero um desempenho melhor, mas que o município me mostre que dentre os seus alunos, considerando os que têm maior ou menor renda familiar, considerando pretos e pardos, considerando quilombolas e indígenas, comparados com outros grupos mais inseridos, como brancos, todo mundo conseguiu ir melhor. Então, criou-se o valor aluno-ano resultado com esse tipo de critério de condicionalidade que vai se receber o recurso mostrando que você caminha todo o grupo junto e não simplesmente os melhores alunos e os que têm mais dificuldade vão ficando para trás, que foi o que aconteceu ao longo de muitos anos nesse país, né? Ao longo aí dos anos 2000 para frente. Obrigada, Úrsula. Eu acho que você já foi entrando em alguns pontos que a gente queria tocar. Lendo os seus artigos, né, dá para entender que uma das formas de arrecadação de recursos do Fundeb vem do ICMS, o Imposto Estadual que incide sobre o consumo, e essa porcentagem, o ICMS educacional, estabelece uma porcentagem mínima de repasse do Imposto Estadual aos municípios em função desses indicadores, né? Então, você poderia falar para a gente quais são esses indicadores, se eles são os mesmos em todos os estados, como eles têm se organizado em relação a isso? Legal. Então, para falar do ICMS, é importante pontuar o seguinte: nessa complementação que eu falei, né, de resultado, valor aluno-ano resultado, colocou-se isso na emenda, né, garantiu-se que ia ter esse tipo de complementação, a terceira, e colocou-se algumas condicionalidades. Para o município poder receber isso, tinham alguns critérios que tinham que ser cumpridos. Um dos critérios que tinha que ser cumprido é que o estado a que esse município pertence, então, sei lá, Belo Horizonte, ou Uberlândia, o estado de Minas Gerais tinha que ter aprovado uma lei de ICMS educacional. Os municípios aqui do estado de São Paulo, para poderem receber, se fossem receber valor no resultado, por desempenho, o estado de São Paulo tinha que ter aprovado uma lei de ICMS educacional. E o que é a lei de ICMS educacional? É isso que a Luma falou, é uma lei que muda critérios de compartilhamento do ICMS. E aí, ouvinte, para vocês saberem, o ICMS é um dos principais impostos do nosso país, tá? É um imposto sobre circulação de bens e mercadorias, um imposto que está em processo de mudança. Para quem não acompanhou, é importante revisitar aí, busca no Google. O ICMS passou por toda uma discussão e uma reforma para ser transformado a partir do ano que vem num imposto sobre valor agregado. Tá? Ele vai virar o IBS. O ICMS ele já chegou a ser o principal imposto do país, agora está ali perdendo para o imposto de renda. Mas ele é um dos principais impostos e é o principal imposto de arrecadação dos estados. Quem arrecada o ICMS são os estados. Então, os estados arrecadam o ICMS em função de toda a movimentação aí de circulação de mercadorias nos estados, e eles compartilham esse ICMS com seus municípios, né? Então, 75% da arrecadação é do estado e 25% é dos municípios. E como que ele divide esse 25% para os municípios, né? Imagina, o estado aqui em São Paulo tem 635 municípios. Em Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Como é que eu compartilho esses 25% entre os municípios? Eu vou compartilhar uma parte disso em função de quanto o município
ajudou a levar essa arrecadação, a criar a circulação de mercadoria, e tem um pedaço que são outros critérios. É nesse pedaço dos outros critérios que entra aí o ICMS educacional. Então, tem 35% dos 25% que tem outros critérios, e nesse pedaço, 10% pelo menos é o ICMS educacional. O que é esse ICMS educacional? É um pedaço que o Estado vai passar para os municípios em função desses municípios conseguirem demonstrar desempenho, aumento de equidade na sua avaliação, né, periódica educacional. E nesses critérios tem, assim como o VAR que eu falei, né, da União, tem o avanço de uma avaliação, por exemplo, de matemática, de português, e também tem a expectativa de avanço entre grupos de menor renda ou de diferentes etnias, enfim, tem critérios aí de redução de desigualdade socioeconômica também na questão do ICMS educacional. Então, o ICMS educacional, ele integra a proposta da emenda do novo Fundeb, e foi um incentivo que foi criado para essa emenda para que os estados reformulassem as suas legislações, todos os estados brasileiros reformulassem as suas legislações e passassem a coordenar a ação dos seus municípios para que os seus municípios buscassem aumentar o desempenho na educação, mas de forma equânime. E por que isso importa, gente? Porque eu poderia pensar que eu posso ter um desempenho de várias escolas, mas várias escolas onde eu tenho grupos de alunos que têm melhor desempenho ou grupos de alunos mais inseridos. E como o nosso país é muito desigual, né? A gente tem municípios e escolas com grande desigualdade, tem que ter um compromisso de que eu tenho que tenho que ter a preocupação de que eu caminho com todo mundo caminhando. Não necessariamente vai todo mundo campear o tempo todo junto, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que avançar com uma variação entre grupos. Não só aqueles alunos que têm mais facilidade, não só aqueles alunos cujo pai e a mãe têm ali um apoio para a leitura, para a aprendizagem matemática. Eu tenho que caminhar com todos os alunos junto. Então, o ICMS educacional tem uma preocupação com o desempenho, mas tem uma preocupação também com a equidade interna da rede, interna das escolas. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Bom, em um dos artigos que vocês publicaram no Nexo sobre o ICMS educacional, vocês fazem uma avaliação de como os estados estão formulando essa legislação do ICMS educacional, pensando também nesses indicadores, né, que vão dizer sobre a distribuição desse recurso. E aí vocês avaliam essa formulação a partir de 3 dimensões importantes: a evolução do nível de aprendizagem, equidade racial e a equidade ou ponderação socioeconômica. O que vocês encontraram nessa avaliação? Então, essa questão é super importante, porque, como eu já comentei, né, e como todos nós sabemos, o Brasil é um país extremamente desigual. Geograficamente desigual, demograficamente desigual, economicamente desigual. Então, é normal que a gente tenha situações distintas nas legislações estaduais, nas regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A expectativa, a partir do que a lei federal induziu, é de que as legislações que estão buscando criar o ICMS educacional buscassem, de alguma forma, induzir seus municípios a buscar essa evolução de aprendizagem com redução de desigualdade, especialmente considerando a questão de desigualdade racial, porque essa é uma das questões principais de desigualdade do nosso país. Então, a gente tem essa expectativa de que isso seja tratado, porque a gente sabe que a gente tem uma maioria de negros e negras no país que tem uma inserção ainda muito aquém, tanto na questão educacional quanto na questão de renda, enfim. A gente tem diversos números de todos os aspectos para lidar com isso, então a gente sabe que a gente tem uma desigualdade racial muito grande e que se a gente não tratar isso, uma política pública como de educação, fica muito mais difícil tratar disso em qualquer outra política. Então a gente foi avaliar esses 3 tópicos, né, como é que as legislações estavam lidando com isso, para ver se isso estava sendo induzido
na ação dos municípios. E aí algumas questões, até antes de falar do que a gente achou aí das legislações. É importante lembrar que para os estados trabalharem e para os municípios também se esforçarem em fazer esses avanços, uma questão fundamental é ter dados. E como é que eu mostro que eu avancei, que eu melhorei a aprendizagem? Mostrando que eu peguei uma avaliação, sei lá, de 2023 e aí em 2025 eu mostro que 2 anos depois eu tive um indicador melhor, certo? Eu preciso de 2 pontos de comparação. É mais simples eu mostrar que eu tive uma avaliação adequada, que eu melhorei, quando eu pego um dado agregado de uma rede ou um dado agregado de escolas. É bem mais simples do que eu demonstrar que eu tive uma melhoria em cada ponto. Ou imagine que eu tenho cada aluno sendo avaliado. Então, para eu avaliar como é que cada aluno desempenhou ao longo de um ciclo, eu precisaria ter informações de cada aluno, acompanhar esse estudante ao longo da sua vida para saber se ele está conseguindo melhorar. E se esse estudante era um estudante que é de uma família de uma renda média, e se esse estudante é de uma família de uma renda muito baixa, com uma dificuldade muito grande na sua comunidade, né, local, e como é que ele desempenhou, e é o estudante negro, e como é que teve o seu desempenho ao longo desses 2 anos. Então, ter dados de informação dos estudantes, qual é a renda desse estudante, qual é a localização desse estudante, onde ele mora, qual é a etnia desse estudante, tudo isso importa para avaliar a evolução, né, do aprendizado e a redução dessa desigualdade, considerando gênero, raça e renda, e outros fatores socioeconômicos. Então, isso é importante dizer, porque quando a gente conversa com diferentes estados, a gente sabe que eles vão dizer, olha, a gente tem muito missing, tem muito dado faltante. A gente precisa melhorar muito as informações de todos os detalhes de todos os estudantes para acompanhar cada um dos municípios e cada rede interna de cada município. Então, isso é uma questão importante. Quando a gente avalia os estados, o que a gente percebe? Que as legislações estaduais, a maior parte delas avançou e colocou regramento para avaliar a questão da aprendizagem. E boa parte delas, praticamente todas, e boa parte delas também caminharam para avaliar a redução de desigualdade ou aumento de equidade socioeconômica. Então, que são questões que você consegue ter informações já mais trabalhadas e já mais corriqueiras de renda, de localização de família, de acesso a políticas, enfim. E a menor parte dos estados incluiu a questão da equidade racial como um ponto de avaliação. Tem estados que incluíram, alguns estados incluíram isso no regramento, mas quando a gente olha a fórmula, a gente não consegue perceber que isso vai de fato ser considerado. E também tem a alegação de que você tem ainda a dificuldade de ter dados específicos dessa questão racial para poder avaliar estudantes, porque você tem que avaliar uma variação entre grupos. Como se teve equidade racial, significa dizer que eu peguei um grupo de estudantes, por exemplo, brancos e um grupo de estudantes pretos, um grupo de estudantes pardos, indígenas, e ver como é que foi a evolução de cada um desses grupos e ver se ao longo de 2 anos houve ou não convergência, para saber se eu aumentei ou se eu reduzi, né, essa desigualdade. Então, essa é a parte mais difícil e tem, então, uma dificuldade de você trabalhar essa questão nas estruturas do Estado, né, da burocracia e dos municípios, para trabalharem os dados e se organizarem para fazer essa coleta nas suas escolas com os seus estudantes, para a gente ter a informação adequada de cada um deles nas provas, para que a gente consiga fazer essa administração de dados e que os estados de fato consigam levar adiante a importância de ter esse item da equidade racial colocado. Voltando um pouco na discussão mais específica do ICMS, a gente sabe que a vinculação do ICMS à educação, ela gerou e continua gerando uma série de disputas políticas também. Quais são e foram também os principais desafios enfrentados pelos estados na implementação dessa política? Então, na verdade, quando a gente pensa orçamento e políticas públicas, historicamente, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, você tem uma disputa. Por quê? Porque o orçamento é finito e as demandas muitas vezes são infinitas. E ainda mais em países como o nosso, que a gente tem sempre um processo ainda de construção de cidadania e de direitos, você tem uma disputa muito grande em que várias áreas estão descobertas, mesmo que a gente tenha conseguido garantir educação
e, de certa forma, uma vinculação também para a saúde. Mas se você pensar que a gente tem atendimento em habitação ainda muito precário em muitos municípios, a gente tem toda uma discussão de cultura, de esporte, enfim, de saneamento. Então tem uma série de áreas de políticas públicas que estão sempre brigando por um espaço no orçamento para poder ter essa garantia. Como o ICMS é o principal imposto dos estados, é o principal imposto, vamos dizer, indireto do país, você tem uma demanda de muitas políticas para serem financiadas e que vão recair sobre ele. Então, os 25% da educação é uma conquista não isenta de todo o conflito com as outras áreas que querem um espaço. Então, o que é educação? Durante muitos anos foi uma briga, porque todo mundo queria entrar ali dentro desse pedaço para poder ter uma garantia de financiamento. E isso é uma questão importante também para se pensar que, ao longo dos anos, conforme você vai garantindo esse financiamento, né, vinculado e você vai estruturando essa política pública, os recursos vão garantindo, por exemplo, salários de profissionais, estruturas de escolas, e isso vai obrigando você a ter lá um recurso de forma permanente para pagar esses salários, para garantir esses recursos necessários à manutenção rotineira de uma política de educação. Se o recurso do ICMS oscila, você tem uma questão, né? A gente está aqui na USP, a gente sabe que a USP também tem um pedaço desse ICMS que nos financia, e é bastante claro, acho que para todo mundo, que quando o ICMS está crescendo é uma alegria. Mas e quando ele está caindo? Se você está vinculado, você tem ali a política e vai te limitar do quanto você vai ter esse crescimento. Então, sempre há um conflito de como é que eu ajusto esse recurso ao longo do tempo e ao longo dessas oscilações. Então, existe um conflito com as outras áreas de políticas públicas e dentro também da política de educação, do que é que eu financio com esse recurso. Educação, basicamente, a maior parte do recurso ele é necessário para financiar pessoas, né, docentes que vão dar aula. Mas também tem outros insumos necessários, então tem um conflito interno aí entre o que financiar. Há também uma outra discussão importante a se pensar que a gente tem uma reforma tributária acontecendo, a partir do ano que vem a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o ICMS. Então tem toda uma discussão que a gente está fazendo aqui desse ICMS educacional e do financiamento da educação básica, que a partir do ano que vem a gente obrigatoriamente, nós e todos os estados vão ter que rever as suas legislações, porque tudo vai mudar. Então tem uma dúvida aí do que vai acontecer. Agora, o conflito é uma coisa inerente da política. Na minha opinião, quanto melhor informado a gente estiver, quanto mais abertos forem os dados, melhor a forma que a gente tem para entender e encaminhar esse conflito. Quanto mais difícil a sua compreensão, né? Quanto mais fechados os dados, maior a probabilidade de a gente não conseguir chegar numa boa resolução de conflito. Então, essa é um dos pontos sempre em torno da discussão de conflito distributivo. E lembrando que ICMS é uma das fontes, mas não pode ser a única fonte para financiamento da educação. Também tem um pouco uma discussão sobre a dependência do Fundeb em relação ao ICMS, né? Uhum. E as problemáticas disso, considerando que, como você mencionou, é uma arrecadação instável, né? Nesse sentido, você comentou um pouco também sobre a reformulação do Fundeb, considerar outros tipos de arrecadação dos municípios e dos estados também. Mas como que isso está em pauta agora, com a reforma tributária, isso também tem sido uma questão? Como que os estados estão considerando esse ponto? Essa discussão do ICMS é importante não só porque o ICMS, a questão da estabilidade, tem a ver com o fato dele ser procíclico. O que é um imposto procíclico? É um imposto que aumenta quando a economia está aquecida. Então, se a economia está aquecida, você tem mais arrecadação, você tem mais recursos para educação. Se a gente entra em uma crise, numa depressão, você vai ter menos arrecadação de ICMS. Então, você vai ter menos recursos para financiar a política. Só que o imposto procíclico, ele vai na contramão da necessidade da população, porque justamente quando você está na crise é quando mais as pessoas precisam de política pública, só que você vai ter menos recursos. Então, você tem sempre esse problema de um financiamento que depende de um imposto indireto que é muito procíclico. Uma forma de você reduzir essa dependência seria você aumentar a participação de impostos diretos e não procíclicos, como, por exemplo, o imposto de renda, né? Você aumentar ou melhorar a progressividade do imposto de renda, que é uma discussão que está no Congresso, é uma forma de você reduzir essa dependência do ICMS.
Então, a gente trabalhar e batalhar pela reformulação do imposto de renda que seja mais justo, né, mais equilibrado, mais progressivo, é uma forma que a gente vai ter para garantir um financiamento não só mais estável, mas também mais equânime para a educação. Porque, veja bem, o ICMS, além dele ser procíclico, ele é um imposto indireto que recai sobre todo mundo que consome, independente se quem consome tem mais ou menos renda. Esse é sempre um problema do imposto indireto, ele é injusto. Todo mundo paga pela Coca-Cola, independente se é milionário ou não. A reforma tributária, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, já buscou trabalhar alguns mecanismos de reduzir essa desigualdade, com possibilidades até de ajuste em função de renda e cashback e tudo mais. Porém, um imposto indireto, ele é, por natureza, injusto, porque ele não é formulado para ser progressivo. Ele é dessa forma, cobrado dessa forma. O imposto que pode ser mais progressivo, né, mais justo, são os impostos diretos sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre fortuna, enfim. Então, o imposto de renda nosso, ele precisa ser reformulado, porque o nosso imposto de renda no Brasil, ele é muito regressivo. Ele acaba não cobrando de quem tem mais, na forma como a gente cobra hoje. Então, essa é a discussão do imposto de renda que está no Congresso, de você conseguir cobrar mais de quem tem valores mais altos de renda, inclusive hoje de quem não paga, porque de alguma forma recebe como PJ altos valores, é uma forma não só de aumentar a justiça tributária no Brasil, mas também de garantir um financiamento mais estável e mais equânime para a educação. Então, a gente alia duas questões importantes, reduz a dependência do ICMS e aumenta a equidade do sistema de financiamento educacional. Caminhando já para o fim da conversa, uma coisa que eu acho que é interessante falar para os ouvintes, né? Falar um pouco de como tem sido a experiência dos estados desde a implementação do ICMS educacional. Já é possível olhar os efeitos concretos dos indicadores sociais dos estados que já adotaram e, olhando para o futuro, quais são as expectativas de impacto desse modelo de redução de desigualdades educacionais nas diferentes regiões do país? Então, a gente também está super curioso para ver esse resultado. O fato é que a gente começou a ter agora, ano passado, mais propriamente esse ano, as avaliações, porque as legislações foram efetivamente formuladas aí em 2023, começaram a acontecer pagamentos em 2024, então a gente está ainda incipiente essa avaliação. A gente, a partir desse ano e do ano que vem, a gente vai conseguir ter uma avaliação melhor desses resultados do ICMS educacional. Mas o que a gente já consegue perceber é uma movimentação muito grande nas estruturas burocráticas das secretarias de educação da SEDUCs, junto com secretarias de fazenda e secretarias de administração dos estados, buscando trabalhar essa legislação e fazer essa implementação em diálogo com diferentes municípios. Isso é muito interessante de ver, que essa proposta, né, essa certa obrigação criada de criar essa legislação, movimentou discussões internas e movimentou discussões nacionais. A gente já teve 2 grandes seminários nacionais propostos pelo MEC para fazer trocas de ideias, trocas de informação. Acabou de ter um seminário no mês passado do MEC, o ano passado também teve virtual, dessa vez foi presencial. E tem muitos estados aí acumulando experiência e repensando suas legislações. Isso é interessante até porque a gente está fazendo o acompanhamento disso, né, na nossa pesquisa, e é algo que não para, gente. É muito difícil, porque é todo dia um novo decreto, uma nova portaria, um ajuste na legislação, e isso mostra que está vivo, que é dinâmico e que essas burocracias estão empenhadas em fazer um ajuste de forma a burilar e aprimorar essa legislação. Então, se tem um resultado que a gente pode dizer movimentou algo que não estava pensado, de como melhor estruturar e coordenar as ações Estado dos seus municípios, a relação Estado-municípios. E isso é muito importante, porque essa ação coordenada de Estados e municípios não é uma coisa típica que acontece na educação, assim como acontece na saúde, porque a saúde tem todo o critério da criação do SUS, que tem as comissões bipartite, tripartite, que, enfim, há anos, né, décadas que isso acontece. Na educação, isso é mais incipiente, né? Porque a gente não tem um sistema ainda. Então, essa proposta de legislação movimentou essa ação. O grupo, né, vê com bons olhos e de forma otimista que isso vai redundar aí numa coordenação mais efetiva dos estados com seus municípios. Legal. Eu acho que também, para finalizar, te ouvindo, assim, me parece que, por mais que a discussão do ICMS, da reforma tributária esteja aí na mesa, né, e que talvez ano que vem as coisas mudem já, pensando no financiamento da educação, me parece que os estados e municípios estão engajados em
reformular pensando nesses indicadores de equidade, né? Realmente esse é o caso? Então, tem uma movimentação importante de fazer essa reformulação pensando nesses indicadores de equidade. Não necessariamente os de equidade racial ainda. Né? Muito focados ainda na equidade socioeconômica. Mas a gente vê um aumento da presença dessa discussão, né, da equidade racial. O MEC tem chamado a atenção disso no seminário, isso foi colocado. Então, a movimentação existe. E são várias camadas. Tem a demanda, mas como é que a gente faz isso se não tiver os dados? Mas para que eu vou ter os dados se não vai servir para isso? Então, o que vem primeiro? Então, a gente vai ter que trabalhar as duas coisas, né? Sim. Vamos ter que trabalhar melhor esses dados, né, de equidade racial. E o MEC está pensando isso, como incidir sobre isso. Também incidir sobre essas legislações. Então, um processo dinâmico, que a gente vai ter que revisar muitas vezes, ainda até chegar numa questão mais ajustada. O importante é que esse caminho esteja sendo burilado, que a atenção esteja sendo chamada e que a sociedade esteja atenta a esse ponto, cobrando isso, colocando a discussão tributária na mesa e a questão de equidade tributária e educacional também de forma presente em todo lugar. Legal, Úrsula. Essas foram as perguntas que a gente preparou. Se você quiser que a gente toque em mais algum ponto, assim, que você acha importante, ou falar da pesquisa do grupo também. Eu finalizo dizendo para vocês ficarem acompanhando, né? A gente está sempre aí atualizando a nossa pesquisa. Eu espero que em breve, talvez até outubro, a gente tenha uma nova atualização de como é que estão as legislações dos estados, o que é que mudou nessa questão de equidade, que a gente está pegando novos dados. Então, a gente pode estar sempre chamando a atenção e mandando aqui um recadinho para Urbanidades para olhar os novos textos do site. Legal. Então, muito obrigada pela sua participação. Também queria agradecer o Lucas e aos ouvintes que ficaram até aqui. Obrigado, Luma. Obrigado, Úrsula. Foi uma honra participar do episódio, uma conversa incrível sobre assuntos muito, muito importantes para o nosso país. E às vezes difíceis de entender, né? Eu também queria agradecer vocês dois, foi ótimo. Estou sempre disponível para falar dessas questões e que a gente possa, de fato, aí aumentar essa equidade nacional, seja educação e seja qualquer outra política. Legal, muito obrigada, Úrsula. Muito obrigado. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.